5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Gabriel Soares. Tá aí, Gabriel, a música que você pediu. Aí, e você pode fazer como o Gabriel Soares. Entrou no canal, se inscreveu, curtiu tudo e ainda pediu uma música. Obrigado, Gabriel Soares. Um abraço para você, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Na aula passada eu disse para vocês que eu estaria nessa aula de hoje falando sobre a independência dos Estados Unidos, festa do chá, né? Mas eu percebi que não. Eu tinha deixado uma brecha e eu tinha dito que depois que eu falasse aí sobre os iluministas, eu estaria falando sobre iluminismo. Literalmente, estava ali dando nome aos bois, mostrando quem era cada um deles, para agora colocá-los inseridos dentro do contexto que eu gostaria. Legal? Então, na próxima aula a gente fala do processo de independência dos Estados Unidos, a festa do chá, as leis intoleráveis, enfim, a gente passa para isso. Antes a gente fecha com o iluminismo e depois dessa aula do processo de independência dos Estados Unidos, aí nós vamos para a Revolução Francesa. Então, vamos para o iluminismo. Bom, hoje nós entendemos que o iluminismo ele foi um movimento intelectual lá na Europa que surge na França do século XVII. Bom, a principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé, para poder entender aí e solucionar alguns problemas da sociedade. As ideias dos iluministas, esses que nós vimos na aula passada, elas foram tão populares que no século seguinte, o século XVIII, ficou conhecido como século das luzes. Olha que interessante. Os iluministas, eles acreditavam que poderiam reestruturar a chamada sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião e buscaram aí entender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Bom, através da união de escolas de pensamentos filosóficas, sociais e políticas, eles enfatizavam a defesa do conhecimento racional para poder aí desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Bom, em suas obras, esses pensadores iluministas que nós tratamos, eles argumentaram contra as determinações mercantilistas e religiosas. Eles também foram literalmente avessos ao absolutismo e aos privilégios que eram dados à nobreza e ao clero. Essas ideias, elas eram consideradas polêmicas porque isso abalava literalmente os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Então, dessa maneira, filósofos como Diderot ou D'Alembert, eles buscaram aí reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes, que ficou conhecido como a Enciclopédia. Bom, a publicação da enciclopédia, ela contou aí com a participação de vários expoentes iluministas, inclusive como Montesquieu, como o Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu, o Jean-Jacques Rousseau, dentre eles. E as suas ideias, elas se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre às margens das decisões. Bom, o iluminismo, então, ele rejeitava a herança medieval e por isso passaram a chamar esse período, ainda que de forma equivocada, de Idade das Trevas. Por que é equivocado? Porque
quando se fala Idade das Trevas, a ideia de que não houve nenhum tipo de evolução, e isso não é verdade, né? Porque várias evoluções surgiram, principalmente ali em relação à agricultura, enfim. Foram esses aí, então, os pensadores que inventaram, né, conforme eu disse, essa ideia aí de que nada de bom tinha acontecido nessa época. Bom, o que está escrito aqui? Economia? Legal. Em oposição ao mercantilismo que era praticado ali durante o antigo regime, os iluministas eles afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo e, ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente aí pelo Adam Smith. Alguns, como o Kesnay, eles defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio, como era aí defendido por esses mercantilistas. E quanto à propriedade privada, não havia consenso entre os iluministas. Por exemplo, o John Locke, ele enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto o Jean-Jacques Rousseau, ele apontava que essa era a razão dos males da humanidade. E, contrários ao absolutismo, conforme eu falei, os iluministas, eles afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. E aí, o Montesquieu, que também era escritor, como nós acabamos de ver, ele defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, como nós já vimos. Assim, segundo ele, haveria então equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. E essa ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. E, igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. A gente precisa lembrar também que no antigo regime, as minorias religiosas, como judeus, muçulmanos, eles foram obrigados a se converter ou deixar os países onde estavam aí para escapar de perseguições. E embora houvesse algumas vozes aí a favor das mulheres, e até pensadores iluministas como Emily du Châtelet ou Mary Wollstonecraft, olha que nome bacana, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direito para as mulheres. E a religião, conforme nós vimos, ela foi muito criticada, né, por vários pensadores iluministas, porque a maioria defendia a limitação dos privilégios, tanto do clero, né, como o uso da ciência para poder questionar as doutrinas religiosas. Haviam aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas eles preferiam que houvessem 2 esferas distintas, a religião e o Estado. E, de igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição, e a fé deveria ser uma expressão individual. Bom, essas ideias iluministas, elas se espalham aí pelo mundo de tal modo que muitos governantes, eles buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Literalmente, abrir um pouquinho a mão, né? Largar um pouco daquele poder absoluto. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem do seu poder absoluto, apenas conciliando-os aos interesses populares. Desse modo, esses governantes faziam parte do que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Sim, é muito importante destacar que o iluminismo, quando ele chega ao Brasil, ele vem através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram um contato com as ideias iluministas, e aí eles passam a difundir essas ideias. Essas ideias, elas passavam literalmente a questionar o próprio sistema colonial e a fomentar o desejo de mudanças. Sim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência,
a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Conjuração Mineira 1789, a Conjuração Baiana 1798 e a Revolução Pernambucana 1817. Bom, os ideais iluministas, eles tiveram sérias implicações sociopolíticas, como, por exemplo, o fim do colonialismo, do absolutismo, né? A implementação do liberalismo econômico e também a liberdade religiosa. E tudo isso aí culminou em movimentos como, por exemplo, a Revolução Francesa, que a gente vai estar vendo isso mais tarde. Dentre os principais pensadores, gostaria de destacar novamente Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke e Adam Smith. Bom, nós estamos prontos agora sim para a próxima aula entrar aí no processo de independência dos Estados Unidos. Aí sim, vamos ver ali festa do chá, vamos dar uma olhadinha ali na carta ali, né, americana. Para numa outra aula a gente vai para a Revolução Francesa, ou melhor, uma França pré-revolucionária. Legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.